Salve, salve, torcida azulina! Começando a segunda edição do nosso podcast Bancada Azulina. E hoje a nossa bancada está um pouco restrita, parece que estamos imitando a pouco comparecimento da torcida no jogo de hoje contra o Olímpia. Então, na bancada estou eu, Mike Gabriel, além de Lucas Oliva. Como é que tá, Lucas? Beleza, Mike. Saudações proletárias. Então, no programa de hoje a gente tem 3 temas básicos que a gente vai extrapolar em algum momento. E eles são o jogo contra o Salgueiro, a nossa estreia com derrota na Copa do Nordeste, o segundo jogo pelo Campeonato Sergipano, a vitória de 2-0 em cima do Olímpico de Itabaianinha na tarde de hoje, além das polêmicas que aconteceram entre os dois jogos, talvez começou um pouco antes do jogo do Salgueiro, enfim, entre a torcida Trovão Azul e a nossa diretoria, entre a maior torcida organizada do clube e a atual gestão, certo? Então, vamos começar pelo jogo de estreia da Copa do Nordeste, Confiança e Salgueiro. Esse jogo aconteceu na última quinta-feira e o Confiança perdeu por 1-0. Para abrir a discussão, eu destaco a opção do técnico de ter entrado com um time misto nesse segundo jogo, com a justificativa de ir fazendo os testes, já que o elenco é amplo, o elenco tem diversas opções em algumas posições, principalmente do meio para frente, então ele achou por bem fazer alguns testes nesse elenco. Se isso acontecesse, aí já vai ser um pouco a minha opinião. Se isso acontecesse na quinta rodada, no quinto jogo, sexto jogo, onde o time titular já estivesse estabelecido, você veria onde está funcionando, onde precisa melhorar e encaixando peças pontuais, essa estratégia seria perfeita. Agora, fazer isso, segundo jogo, onde o time precisa pegar cancha, precisa pegar entrosamento, parece que foi precipitado e com certeza nos custou 3 pontos na Copa do Nordeste, e parece que todo aquele fantasma de não conseguir fazer nunca uma boa campanha pela Copa do Nordeste volta à tona. Então, para começar, Lucas, qual a sua visão inicial do jogo? Depois a gente vai destrinchando o que aconteceu ao longo da partida. Olha, bem, Mike, o planejamento estratégico de Betinho deu certo, né? Quinta-feira ele poupou e hoje a gente conseguiu vencer o poderoso Olímpico de Itabaianinha, entendeu? São coisas que a gente não consegue entender. Você coloca quase 4 mil pessoas na quinta-feira à noite no Batistão para pegar um time pernambucano que foi finalista contra o Sport 2 anos atrás, um rival tradicional do Confiança que a gente é acostumado a bater, e pouco time no segundo jogo da temporada, sendo que ele foi abençoado por Deus e recebeu 3 jogos no Batistão. O primeiro, o segundo e o terceiro jogos vão ser feitos no Batistão. Ele podia ter feito 3 vitórias seguidas e ele me poupa jogador e entra com aquela escalação esdrúxula, uma escalação inexplicável, tanto que hoje na rádio ele estava inventando desculpa, dizendo que o jogador estava machucado e tal, para dar um migué para a escalação esdrúxula e ridícula que ele fez na quinta-feira. E aí, a reação da torcida foi imediata, nas redes sociais, nas rádios, em tudo que é lugar. E aí fica Betinho falando na rádio que tá tranquilo, que sabe o trabalho que ele tá fazendo, mas todo mundo sabe a escalação que ele fez na quinta-feira. Ele colocou Negrete na zaga, Negrete que eu tava lá no Proletário, eu vi Negrete contra o Asa, Negrete na zaga improvisada, que Negrete todo mundo sabe que é volante. Negrete entregando 3 bolas, aquela bola que quica, ele vai para dominar, ele deixa passar, entregar no pé do atacante. Os atacantes do Asa não fizeram gol porque não quiseram. Então, ele podia não ter inventado, entendeu? Não podia ter excesso de volante contra o Salgueiro, um time que você via que não ia construir nada. E ainda tem torcedor que fica falando besteira, fica botando culpa no Jardel. Pô, o Jardel é um craque de bola. Você tem um volante que sabe virar um jogo como o Jardel. A torcida proletária também tem que se respeitar. Ficar falando, como é que ia ganhar com Jardel e com Flávio? Então, eu não sei se Betinho fez isso para queimar jogador, e seria uma coisa consciente, ou se é uma incompetência total mesmo, que ele escalou aquele time de forma esdrúxula como o Salgueiro e perdeu aquele jogo.
o Salgueiro no seu primeiro jogo da temporada, né? Eu estava acompanhando o jogo pelo GSE, porque eu estou fazendo um curso durante a semana, não pude estar no Batistão, corpo apertado, e eu acompanhando no GSE, eu via que só dava Salgueiro, pô. Eu falei, não, deve ser os 15 primeiros minutos, os 20 primeiros minutos que o Salgueiro vai apertar, equilibra e vai pro jogo. Mas não, foi um primeiro tempo de sufoco. O Betinho ainda teve a sorte de virar 0-0. E quando eu vejo, quem substituiu foi Sérgio China. Sérgio China, do Salgueiro, bota um atacante e depois, 10, 15 minutos do segundo tempo, mete 1-0 no Confiança. O gol que o Confiança aqui tomou, um gol de baba, uma esculhambação. Aí Betinho vê a merda que ele fez, que ele construiu, e começa a arrumar o time, a consertar a merda que ele fez na escalação. Colocando Tito, colocando Jonathan. Mas aí, meu irmão, futebol, você fazer futebol no desespero, no sufoco, no chega-chega, nem sempre dá certo. Tanto que você viu que os jogadores começaram a errar coisas que não erram, a bola passava, o cara de frente pro gol, porque a bagunça que o técnico faz reflete em campo e passa pros jogadores. Mas esse jogo do Salgueiro é favas contadas, se for para perder, que perca agora mesmo, e a gente venceu hoje. Com dificuldades, viu? O Olímpico de Itabaianinha, com dificuldades. Gostei da escalação, mas com dificuldades. Vencemos o frágil Olímpico 2-0 no sufoco. Certo. Voltando ainda ao jogo do Salgueiro, só uma correção, Lucas. Ele fez as duas primeiras substituições, Tito e Jonatas, e imediatamente após a entrada dos dois jogadores aconteceu o gol. Então ele já tinha percebido que o time não estava criando a contento. O problema dos 3 volantes não foi só 3 volantes, foi jogar no 4-3-3 com 3 volantes. Então ficava Kivel, Gustavinho e Timbó na frente, sem ninguém para municiar, e quem conseguia ainda jogar alguma bola nas costas dos laterais era horas Jardel, horas Flávio, mas não tinham a qualidade suficiente, principalmente Flávio, para mandar um passe um pouco mais primoroso, um pouco mais efetivo para pegar um dos atacantes. Quando o Confiança tentava fazer outra jogada, geralmente com o Timbó segurava a bola um pouquinho a mais, não passava, ou às vezes consequência da outra, Kivel não se posicionava para puxar a marcação de forma adequada. Tinha vezes do Kivel ir até para cima de Timbó, parecendo que era um zagueiro. Então foi muito ruim. Quando o Confiança bota Tito e bota Jonatas e Júnior Timbó passa a ser meia e o Confiança volta a jogar no 4-4-2, o time melhora bastante. Tanto teve algumas chances de gol. Mas e em relação ao Salgueiro, aí é aquela coisa que a gente vê. Sérgio China já é um técnico muito experiente, salvo engano, levou esse próprio Salgueiro à Série B. Então você via ali que dentro das fragilidades do Confiança, ele conseguiu atuar e neutralizar principalmente esse falso domínio de jogo, onde o Confiança tinha muito tempo de bola nos pés, mas agredia muito pouco, e efetivamente as melhores chances de gol saíram dos pés do Salgueiro, que chutou umas 2 ou 3 para fora até fazer o gol. Claro, você vai ponderar que o Confiança teve bola na trave, Gustavinho perdeu um gol embaixo da trave depois de uma falta que, salvo engano, Radar bateu, teve o gol que Negrete perdeu porque se atrapalhou com outro jogador do Confiança. Enfim, nós tivemos chances, não conseguimos fazer esses gols, isso é bom pontuar. Mas se a gente já tivesse entrado com um time que jogou o clássico, com modificações pontuais no esquema correto, a gente não precisaria estar contando aqui 1, 2, 3 chances perdidas, porque o time teria o equilíbrio suficiente para fazer os gols necessários e sair com a vitória. Ô Mike, que a torcida do Confiança, ela não tá chateada porque perdeu, né? O nosso Gilberto Carlos Nascimento, como a mídia radiofônica gosta de chamar o Betinho Mano Queixo,
Ele deu bobeira e o Sérgio China aproveitou, botou um atacante no intervalo, meteu 1-0 no Confiança e ficou aí fazendo a cera dele. Teve aqueles 30, 40 minutos esperando a ambulância, que teve um choque, né, do Marcelinho, nosso lateral direito, com o jogador do Salgueiro. Marcelinho saiu de ambulância e foi direto para o Hospital de Urgência de Sergipe. Lá no hospital, no USE, não tinha maca. Então ele ficou esperando achar uma maca lá, porque a ambulância não podia voltar pro Batistão sem maca, e o jogo ficou parado por quase 40 minutos. Então, Betinho deu bobeira, Sérgio China aproveitou. E é assim que se faz o futebol. Se Betinho tivesse entrado com uma escalação ordinária no sentido comum, usual, e perdesse o jogo, eu acho que a torcida não ficaria tão revoltada como ficou quinta-feira. A torcida quinta-feira ficou puta, tanto que reduzimos de quase 4 mil para mil torcedores no domingo agora, hoje, por causa dessa indignação. Porque ninguém gosta desse feito de palhaço, né? Então, a gente acompanha o time, a gente vê a pré-temporada, a gente vê quem tá jogando, quem não tá jogando, quem tá deixando de jogar. E Betinho, como um cara que faz curso na CBF, que já treinou o Asa, que já treinou o Guaratinguetá, a gente espera um mínimo dele, né? Que é uma escalação competitiva. E quinta-feira a massa ficou revoltada quando ele entrou com Negrete na zaga, e Tommy Flávio, e Tommy mais volante, e aquela bagunça toda que foi aquele time que durante o jogo ele tentou consertar. Certo, e hoje, por algumas questões particulares, eu não pude ir ao jogo, mas eu queria que você desse seu relato. Na verdade, essas questões particulares só me liberaram agora há pouquinho, então eu sequer vi as análises, vi o tempo real do Globoesporte.com, eu não vi nada sobre o jogo, eu só olhei nos aplicativos de placar o resultado, 2-0, gols de Felipe Lima e Simon. Então vencemos pelo menos, então 100% no estadual, já que essa primeira fase vale muito. E aí eu queria seu panorama sobre esse jogo em relação à escalação, o que evoluiu, o que regrediu em relação aos jogos anteriores. Então, Mike, hoje, depois de quinta-feira, Betinho entrou com um time minimamente aceitável, né? Eu realmente gostei da escalação. Ele entrou com Genivaldo, Altemar na esquerda, Ângelo na direita, a zaga, que provavelmente é a zaga titular do Confiança, apesar da boa atuação do João Vitor no Clássico, o Simon e o João Paulo, eles têm muita cancha. O Simon é impressionante, eu não sei o que é que o Simon tá fazendo aqui, eu não sei, que jogador fantástico, que zagueiro, e ainda hoje fez gol, né? E aí ele na frente da zaga, ele com o Jardel, que tá voando, é um zagueiro sensacional, o cara campeão brasileiro, tríplice coroa e tal, e Jardel com aquelas viradas de jogo, é sensacional você ter um volante que consiga fazer a virada de jogo que Jardel consegue fazer. Ele botou o Vila e os dois meios ele viu com Ítalo e Felipe Lima, Tito e Kivel no ataque. Então foi um time que me agradou muito no papel. Só que quando a bola começou a rolar, encontrou dificuldades, né? O rival goleou ontem o Frei Paulistano, que eu tenho relatos que muita gente que viu disse que é um dos piores times que o futebol sergipano já produziu na história. E tanto que aquele Leandro Love, que perdeu tudo contra a gente, marcou 2 gols. E temporariamente é o artilheiro do campeonato. E aí o Confiança entrou com essa pressão, né? Uma pressão que fica um pouco no ar. Né, o rival goleou, então a gente também teria, teoricamente, o dever de golear o rival do interior, que nesse caso hoje foi o Olímpico de Itabaianinha. E jogando ainda mais no Batistão, né? Porque se fosse no Souzão, a história seria outra hoje, viu, Mike? Sim, sim. Só para complementar a sua informação, o próprio Itabaiana, que é o outro grande rival da gente, também venceu bem o Guarani de Porto da Folha, de virada semana passada. Então, de fato, tem essa pressão aí para uma boa vitória em cima dos menores. Mike, então, aí o Confiança encontrou dificuldades, mas sempre com muito brilhantismo de Ítalo, viu? É um jogador que me enche os olhos, ele tá pagando o ingresso mesmo, cara, domínio, passe, é um jogador que não é completo porque ele não tem o físico que o futebol moderno necessita, né? Que é aquela questão da mais força, mas é um jogador ágil, pensamento rápido, e foi ele quem abriu o placar, apesar da mídia radiofônica tá falando muito do
Felipe Lima, mas quem pega a bola e bota na cabeça do Felipe Lima é o Ítalo. É o Ítalo que faz isso. Não é o Júnior Timbó, não é o Felipe Lima. É o Ítalo que faz a jogada, bota na cabeça. Aí qualquer pessoa, podia ser até você, Mike. Ali que você faria o gol, abriria o placar por Confiança. Então, um jogador realmente que está pedindo passagem e que se Betinho tiver um mínimo de apreço pelo emprego dele, ele vai continuar escalando o Ítalo, que é um jogador mais lúcido e que dá um mínimo de criatividade para o meio de campo do Confiança. E o Confiança abre o placar com Felipe Lima. E você vê um Kivel voluntarioso, não é mais aquele jogador que a torcida proletária se encantou em 2004, 2014, 2015, mas é um cara que está se jogando em campo, né? Muitas vezes, com essa ansiedade, ele termina fazendo falta no zagueiro, mas é um cara voluntarioso, Kivel. Só que a torcida também está um pouco impaciente com ele, entendeu? Porque sabe que os campeonatos que a gente tem para disputar, o nível das competições que vão vir no segundo semestre, Kivel não tem condições de jogar, né? É um cara histórico, é um cara que está marcado, campeão pelo clube, acesso, mas a massa proletária, quem acompanha, sabe o que a gente vai encontrar na frente. E sabe que Kivel não vai ter condições de entregar o que a gente precisa. Então, tem um pouco de impaciência. Hoje mesmo teve uma jogada que o Tito limpa todo mundo. Ele podia ter chutado no gol e feito o gol dele, mas o próprio Tito falou que estava um pouco incomodado com a torcida resmungando com o Kivel. Ele tentou a bola pro Kivel e o zagueiro do Olímpico cortou, que seria o gol do Kivel. Então foi esse Olímpico, né? O Olímpico hoje foi mandante no Batistão. Olímpico e Confiança, 2-0. O segundo gol, o Confiança, ele consegue esticar a bola ali pela lateral esquerda de ataque, e num cruzamento o Simon vem como um foguete e bombardeia o goleiro do Olímpico, que no primeiro momento defende, fez boas defesas o goleiro do Olímpico durante o jogo, mas no rebote o Simon de novo vem e mata e faz o 2-0 Dragão. Não foi a goleada que a gente esperava, mas é uma vitória, Dragão líder, e que vem o próximo jogo, que é próximo sábado. Temos uma semana inteira, uma semana cheia de trabalho. Próximo sábado vamos jogar no Castelão, lá em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Corrêa, que recém tomou de 5-0 do Ceará. Então é um adversário que vem mordido, e o Dragão, se quiser voltar para os braços da torcida, que já esteve depois da vitória do Clássico, que vença no Maranhão para a gente encher o Batistão a posteriori contra o Guarani de Porto da Folha. Lucas, desculpa. Quero pegar dois assuntos do que você mencionou aí. Sobre Leandro Kivel. Sinceramente, eu não acompanhei muito bem como foi o Botafogo da Paraíba na reta final da Série C, onde ele esteve na Série B faltando 1 minuto, tomou aquele gol do Botafogo lá de São Paulo, enfim, e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então, eu vi aqui nos 2 jogos mata-mata, o primeiro ele foi titular, e no segundo ele entrou no meio do jogo. Kivel ano passado, sem sucesso, vamos combinar, mas ainda assim é importante, ele esteve no grupo do CSA, esse grupo que sem ele já conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, se ele não tem mais a mesma explosão do Kivel que nós vimos jogar aqui, que conquistou junto com aquele time histórico de 2014 o acesso à Série C, mas ele já tem mais experiência. Eu creio que o nosso problema é longe de ser Leandro Kivel. Talvez ele não venha para ser o titular, mas ele tem experiência, ele tem história. Eu acho que tendo a paciência certa para encaixar ele no lugar adequado, ainda que seja um jogador que entre ali no segundo tempo, já que ele não tem tanto gás para aguentar os 90 minutos, para ajudar numa pressão, para substituir um jogador mais cansado, um jogador de frente, enfim, eu creio que jogar um peso, uma pressão, ou achar que Leandro Kivel veio para o Confiança em 2018, 4 anos depois do seu auge, lembrando que antes de Kivel fazer aquela temporada boa pelo Confiança, ele já tinha jogado muito bem pelo Sampaio Corrêa, acesso da Série C para a Série B. Ele já tinha feito outros bons trabalhos. Então, a gente não está vendo o melhor Kivel, mas a gente ainda tem, sabendo
usar e não gastar a nossa corneta onde não deve, eu acho que Kivel pode sim ajudar com a sua experiência e com alguns gols, com confiança ao longo da temporada. Lembrando que o ano passado, em que pese algumas coisas de bastidores meio duvidosas, a gente também penou por conta de elenco na Série C. Chegava um momento que a gente olhava e Luizinho Lopes não tinha de fato quem colocar no lugar. E hoje a gente não pode queimar essas peças que vêm pra gente. Sobre o Sampaio, o que eu tenho acompanhado no Twitter com torcedores e com a própria mídia maranhense é que o Sampaio tá com a dificuldade muito grande de montar o seu elenco. Então, esse 5-0 que tomou do Ceará, em que pese o Ceará ser um clube de Série A, fez uma reta final da Série A do ano passado surpreendente, que se manteve o Vozão na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que no primeiro turno era impensável. Então, ele não perdeu de ninguém, perdeu de um time muito poderoso. Mas, levando em conta essa fragilidade do Sampaio e levando em conta que nas últimas temporadas, por algum motivo que não cabe aqui a gente especular agora, mas talvez seja ponto para outro programa, a gente joga muito melhor fora de casa do que dentro de casa. Eu tava brincando essa semana que com aquela Série C cheia de empates, eu não lembro qual foi o último jogo que eu fui pro Batistão e vi o Confiança vencedor. Seria hoje, mas hoje eu não pude ir. Então, resumindo essa minha conversa sobre o Sampaio, eu creio que é uma hora da gente ir lá, trazer a vitória de São Luís e aí retomar toda a moral, dissipar, pelo menos diminuir todas as dúvidas que ficaram por conta do jogo, enfim, dos erros contra o Salgueiro. A gente vencendo bem o Sampaio, não necessariamente bem, 1-0 aos 45 do segundo tempo tá ótimo. Vencendo o Sampaio lá em São Luís, trazendo essa vitória para casa, a gente vai ter mais tranquilidade para seguir nessa temporada aí. O que é que você acha desse jogo? Vencendo a Bolívia lá, você retoma para aquele estágio inicial quando a gente venceu o Clássico. A torcida vai voltar com tudo, com cheiro de gás. Mas eu queria novamente pontuar alguns aspectos de jogo que eu vi no Batistão hoje. Nossas laterais. Então, eu tenho informações que o Radar, ele arrancou alguns dentes. Então, ele está em possibilidade de jogo. E Altemar foi para o jogo. Altemar, é complicado você chamar Altemar de lateral, que é um cara que não cruza direito. Eu acho que Altemar nunca foi na linha de fundo na carreira dele, nunca chegou na linha de fundo. E é um cara que bota aquela bola, aquele bumba meu boi na área. E hoje mesmo teve uma falta aprazível ali para ele bater com a perna esquerda. Mesmo assim ele errou, não fez o gol dele. Então Confiança, ele perde muito sem Radar. A gente esperar aí uma pronta recuperação de Radar, que arrancou os dentes, para ele voltar a campo, porque com Altemar vai ser difícil. E Ângelo a mesma coisa, que é um lateral direito considerado defensivo, mas que contra o Sergipe, no Clássico, tomou muita bola nas costas e não conseguiu segurar ali aquele lado direito, com o vovô Marinho Donizete mandando ver lá. Então é uma pena que o Marcelinho, que é um jovem valor, eu confio muito nesse Marcelinho aí, eu vi ele jogar. Eu acho que se Marcelinho desenvolver mais a questão dele de noção defensiva, se ele segurar um pouquinho lá na frente, não tem jeito, ele entrega muito mais possibilidades do que Ângelo. Então são essas laterais aí que se elas se desenvolverem, eu acho que o time do Confiança ele vai começar a ter uma melhor aplicação dentro de campo e entregar um melhor futebol, entendeu, Mike? De fato, o Marcelinho, dos que chegaram, pelo menos, assim, do que a gente não conhecia, foi a melhor surpresa até então. Inclusive, eu não consegui notícias dele. Ele tá bem, se recuperou da lesão que ele sofreu, da pancada que ele sofreu no jogo contra o Salgueiro. Sabe dizer alguma coisa? Então, hoje lá no Batistão, eu procurei informações com relação a isso. Nada preciso, ninguém conseguiu me dizer, mas eu acho que deve estar bem. Porque notícia ruim corre, né? Se tivesse acontecido uma coisa pior, na boca miúda a gente já saberia. Eu acho que ele já tá bem e tomara que ele se recupere logo para estar à disposição
participação aí do professor Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho Monoqueixo. Valeu. Então, entre um jogo e outro, aconteceu aquela polêmica troca de notas oficiais entre a torcida Trovão Azul e a diretoria do nosso clube. Várias acusações de um lado ao outro, sobre a Trovão Azul fazendo alguns questionamentos que eu acho pertinentes, o Confiança rebatendo com um único argumento de que eles estavam atrás de cortesias, de privilégios em relação aos outros torcedores. E, enfim, até então a gente não sabe se existe algum lado certo na história ou não. Eu particularmente olhei para essa situação e para mim ela despertou uma única coisa: existe um problema dentro dessa temporada e de outras temporadas também, que pra mim é muito claro. Talvez hoje isso me desminta um pouco, eu vou explicar porquê, que é a questão dos ingressos. De fato, R$30 uma entrada, R$40 mais 30 aquela meia solidária com quilo de alimento, enfim, eu acho caro. Aumentou 1/3 em relação ao ingresso que foi o ano passado, que foi na média R$20. Teve épocas que foi menos, nas crises, onde sempre abaixa o valor para tentar atrair o torcedor. Mas enfim, talvez a única coisa que a gente consiga extrair daquela confusão, pelo menos eu, é que precisamos pensar em uma forma de viabilizar a ida do torcedor ao estádio. Tudo bem que se essa minha fala fosse ontem, antes do jogo contra o Olímpico, onde foi com os preços do ano passado e ainda assim foi um fiasco de público, talvez isso tenha me desmentido de certa maneira. Mas a questão é que o ingresso da bilheteria está muito caro e que talvez seja a hora de pensar como alguns clubes do Brasil, como Paysandu, Bahia, Internacional, fazer novos planos de sócio-torcedor limitados, mas que busquem atingir uma faixa da população que não tenha renda para pagar 2-3 vezes por semana R$30 em um ingresso de futebol, sem contar que muitos têm filhos, enfim, esposas, ou esposas que têm namorados e vão bancar para esses namorados, enfim. Um trabalhador, uma trabalhadora, de fato, se quiser acompanhar todos os jogos do Confiança a esse preço, não vai ter condições, então ela vai ter que ser obrigada a se tornar sócio-torcedor ou sócio-torcedora, e isso ainda não está na cultura, e não vai ser fazendo esse tipo de chantagem: olha, eu vou botar o ingresso tão caro que vai ser melhor você ser sócio, do porque você não vai conseguir bancar o ingresso jogo a jogo. Acho que é uma atitude ruim, é uma atitude que não funciona e não funcionou em quase nenhum clube do Brasil, principalmente aqui no Nordeste. E você, Lucas, como tem acompanhado essa polêmica aí entre a Trovão Azul e a diretoria do Confiança? Mike, eu vi as duas notas, vi a nota da Trovão, vi a nota da diretoria. Eu penso que o presidente Iago tem que sentar com a Trovão e tem que buscar um senso comum entre eles, porque a Trovão é um patrimônio do clube, faz parte do espetáculo. Quem foi na quinta-feira contra o Salgueiro, geral relatou que estava um velório o campo, sem a Trovão em campo, e não adianta, a Trovão lança nota, a diretoria lança nota. Iago tem que chamar a diretoria da Trovão, sentar e conversar. E eu acho sim que a Trovão tem que ter um mínimo de benefícios para entrar em campo. Não é fácil, Mike, você carregar instrumento, aqueles tambores pesados, depois ficar 90 minutos no gogó, cantando, tocando, e animando a torcida e fazendo aquele espetáculo todo. Então, eu penso que a TTA tem que ter, sim, um mínimo de benefício. Não é privilégio, porque privilégio é para a massa proletária e todos que vão ao Batistão acompanhar a Trovão em campo. Mas eu sei que também hoje futebol é um brinquedo caro, né? Vou entrar aí nesse clichê. Mas porque no século passado, futebol sempre foi um esporte muito popular, os ingressos a preço muito acessíveis, os portões ficavam abertos depois do intervalo, as pessoas entravam e tal.
e criou essa cultura popular do futebol. Só que hoje o elenco que o Confiança montou, né, você tem Simon, João Paulo e João Vitor, três bons zagueiros. Como é que você fecha uma folha dessa? Como é que você paga? Então, eu acho que a diretoria deve sentar com a Trovão e buscar um equilíbrio. Talvez a Trovão esteja requisitando 50 ingressos, e aí a diretoria pode chegar e sentar, 50 não, mas quem é que está aí na bateria? Quem é que toca? Quem é que leva os instrumentos? Pronto, para esses aqui eu consigo entrada, entendeu? E assim você buscar um denominador comum dentro do equilíbrio. Eu acho que tudo que a instituição, né, a Associação Desportiva Confiança, não precisa agora no início da temporada, essa briga da diretoria com a Trovão, que não vai render frutos. Não vai ter vencedores nem derrotados, né? Seja qual for o resultado aí, se não for um consenso, o Confiança perde. Então, que Iago que conversar com a diretoria da Trovão, que eu acho que nos últimos anos é uma diretoria, pelo menos pelas notas que eu acompanho, a diretoria bem sensata, tem boas notas que eles lançam aí, publicam. Claro que a diretoria sempre fala que não consegue controlar toda a massa da Trovão, né, que realmente é impossível, né, você controlar tudo que a Trovão representa, mas a diretoria não deve ficar lançando nota oficial e respondendo a Trovão, não. Tem que chamar a Trovão para conversar, sentar com a Trovão e buscar um equilíbrio, um senso comum, para que todos esses esforços converjam em prol do Confiança, né, do Dragão do Bairro Industrial, que é o que a gente está precisando, né. Temos 3 jogos na temporada, vencemos 2, perdemos 1 e agora vamos jogar fora lá contra o Sampaio. Então a gente precisa mudar o disco, não dá para esse desentendimento da TTA com a diretoria do Confiança perdurar por mais tempo, né. Eu acho até que o Aurélio, que é um cara aí que tem uma identificação muito grande com a Trovão, que ele pode intermediar aí esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio aí entre a diretoria do Confiança e a diretoria do Trovão. Isso é o que eu penso, Mike. Não, de acordo. Acho que nesse caso o diálogo é a melhor saída, é a saída mais sensata. Essa troca de notas expõe muito as entranhas, tanto da diretoria como da torcida, a troco de muito pouco. Então não adianta abrir uma guerra um contra o outro nesse momento de início da temporada. Enfim, em que pese alguns erros que teve a gestão de Iago França, mas também não é uma gestão que a gente precise abrir uma guerra. Eu creio que as críticas salutares sempre são possíveis e cabíveis. E em relação ao ingresso, eu creio que isso vai ser um tema para a gente discutir um pouco mais profundamente, estudar, buscar alternativas. Mas a questão eu entendo a folha de pagamento que precisa ser paga. Se a gente quer jogadores de alto nível, eles têm um custo mais alto, óbvio. Mas também o Batistão com cadeiras vazias não vai trazer esse custo. Não sei qual a conta que se faz, se a cada R$1 a mais ou a menos no ingresso, que impacto isso representa tanto na ida de torcedores ao estádio como na arrecadação final. Acho que isso é uma equação bem difícil de resolver, com todas as taxas que tem o Batistão, enfim. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer com um pouco mais de calma. Mas a questão se é importante que o clube cresça, mas não é importante que também não cresça se afastando da torcida. Não cresça com o Batistão vazio, ou que só encha em clássico ou em jogos decisivos da Série C. Enfim, essa é a minha opinião de saída. Mas como eu falei, vamos aproveitar e talvez o próximo programa, que só vai ter o assunto Sampaio, Deus queira que só exista ele, que não apareça nada esdrúxulo no meio do caminho, e talvez a gente discuta um pouco melhor o plano de sócio-torcedor, como valores de ingresso e essa própria relação da diretoria com os setores mais organizados da torcida, que é o caso das torcidas organizadas, que tem hoje com seu maior expoente a Trovão Azul, mas tem a torcida jovem, tem o Movimento Azulino, tem a Dragão Chopp, enfim, tem outras torcidas menores e que também dão sua contribuição lá na arquibancada do Confiança.
Beleza, Mike. Então, por hoje é isso, né? Vamos esperar que tenhamos uma semana com bons treinos, com um bom trabalho, que culmine com uma vitória em cima da Bolívia querida, lá em São Luís do Maranhão, na segunda rodada da Copa do Nordeste. Por mim é só. Boa semana, torcida azulina. Um forte abraço e até mais. Abraço à massa proletária.